A igreja etíope assumiu tudo isso. Literatura que incluía literatura, que ninguém considerava as escrituras naquele momento. Tempo e eles pareciam ter acabado de estar, não discricionário e incluído. Tudo. Uma página que nunca deveria ter sobrevivido. Finalmente veio à luz. Preservado em Chi? Segredo por monges etíopes, este antigo. O texto chegou a ser ordenado a ser destruído. No entanto, ela perdurou. Dentro de suas linhas, ela fala abertamente e inequivocamente sobre Jesus. Por gerações, esta página permaneceram ocultos, sussurrados, mas nunca foi revelado. Por que isso foi considerado tão grave, perigoso? Que verdade isso trazia? Contra que autoridades poderosas queriam apagado da história, agora que foi. Surgiram estudiosos e historiadores estão atônitos. As palavras escritas nisto, desafio da página frágil de longa data, suposições e forçar especialistas a reconsiderar o que eles pensavam que sabiam sobre os primórdios de cristianismo. O que antes era proibido é, agora reformulando a história e as implicações são muito maiores do que qualquer um possa imaginar. Esperado. Isto é caseiro, cristandade, muito antes de ser a religião o Império Romano era a religião aqui na Etiópia. A Etiópia foi a primeira reino cristão no mundo. Essa história não se parece em nada com a versão da história que a maioria de nós aprendeu. Escola. Enquanto grande parte do mundo estava ainda discutindo sobre crenças básicas e regras, a Etiópia já estava vivendo fora essa fé. O que você está prestes a ver é um texto que o mundo nunca deveria ler. Muitos nunca foram sequer lidos. Supostamente sabia que existia. Vem de um reino esquecido que se deparou com a verdade muito antes do resto. E para entender como isso aconteceu, nós tem que começar em um lugar onde o tempo, a própria sensação é de estar congelada. Por séculos, milhares se reuniram em torno de Ashum, Catedral adorando da mesma maneira. Seus ancestrais fizeram isso por centenas de anos atrás. Os rituais não mudaram, a devoção não diminuiu, mas por trás disso, paredes de pedra espessas, outra coisa era sendo protegido. Algo que nunca teve a intenção de ser revelado. Por muito tempo, foram dadas ordens rigorosas para garantir. Certos escritos desapareceram para sempre. Os que detinham o poder queriam que a história fosse contada de uma só vez. Jeito. E esta página não pertencia nessa versão da história. Então foi o culto protegido quase apagado até agora. Os monges etíopes são conhecidos por acima de tudo é preciso proteger. Segredos de qualquer um que tente apagá-los. Para eles, esses escritos antigos valem mais que ouro. Valem mais, até mais do que suas próprias vidas. Eles acreditam. Algumas verdades devem ser guardadas, não importa o custo. E quando você olha, analisando atentamente o registro histórico, uma realidade poderosa torna-se impossível ignorar. A Etiópia abraçou o cristianismo muito antes de quase qualquer outra pessoa. No século IV, o rei Aer de Aksum proclamou o cristianismo, a religião oficial do reino, em algum momento entre os anos 320 e 330. Isso, momento se transforma, tudo. Isso coloca a Etiópia em posição de destaque, na vanguarda do cristianismo, história. No entanto, a maioria das linhas do tempo mal mencionar isso apesar do fato de que isto é um dos capítulos mais importantes de a história toda. Para resumir, do ponto de vista do Império Romano, não. Adotar oficialmente o cristianismo até o ano 380. Isso significa que a Etiópia era mais de 50 anos à frente de Roma. Enquanto isso, os líderes em Roma ainda estavam debatendo crenças e doutrinas. Um africano, o reino já vivia a fé, todos os dias. Isso, completamente, desafia a ideia de que Roma era a berço do poder cristão. Na verdade, a Etiópia se destacou como um grande centro de crença muito antes da Europa. Produziu suas famosas Bíblias. Nós temos prova física disso em Garama. Evangelhos manuscritos antigos, escritos em tinta dourada, usando a linguagem sagrada de Jesus Academicos de Oxford.
A universidade estudou esses textos e confirmaram que estão entre os mais velhos. Existem alguns manuscritos cristãos. As páginas datam de cerca do ano 390. Estes não são apenas livros antigos. Eles são obras de arte de tirar o fôlego, evidência de um sofisticado rico e uma cultura profundamente intelectual, uma civilização que não precisava da Europa para explique a mensagem de Jesus. Etiópia já tinha seus próprios professores, seus próprios artistas e seus próprios compreensão da fé. Séculos antes mesmo da Idade Média, quando começou a Etiópia, nunca foi um país pequeno ou sociedade impotente. Era uma forte civilização independente com sua própria moeda e comércio importante, conexões que vão muito além do seu fronteiras. Isso não era um povo procurando para a aprovação. Eles estavam confiantes. Líderes que entendiam exatamente o que eles estavam fazendo com sua fé e sua cultura. Essa independência é o que permitiu que a Etiópia crescesse de tal forma, de uma maneira única. Eles falaram sobre Deus usando sua própria língua e seus próprios símbolos. E enquanto grande parte do mundo estava perdendo seus escritos sagrados para a guerra-incêndio e colapso, a Etiópia estava protegendo deles. Enquanto bibliotecas queimavam em outros lugares, monges no alto das montanhas cuidadosamente copiei esses textos à mão novamente, de novo. Eles garantiram que as vozes do passado fossem ouvidas. Jamais desapareceria. É por isso, os estudiosos modernos estão perplexos, hoje. Na Etiópia, eles estão descobrindo material que eles acreditavam ter sido perdido para sempre. Como encontrar uma peça que faltava, um quebra-cabeça que desapareceu 2000 anos atrás. A Etiópia não é uma nota de rodapé em história. Ela é fundamental para a narrativa. Até hoje, os monges continuam a guardar conhecimento que poderia remodelar a forma como nós entender o passado e possivelmente o futuro. Para entender por que isso é tão importante, precisamos para analisar o que torna esses livros tão extraordinário. A Etiópia é o único lugar na Terra que preserva as versões completas de dois dos textos antigos mais importantes já escrito, o livro de Enoque e o Cupu. Livro dos Jubileus. Em qualquer outro lugar do mundo, as obras sobrevivem apenas em fragmentos. Você pode encontrar algumas linhas em grego ou uma breve passagem em hebraico, mas nunca textos completos. Simplificando, se um acadêmico hoje quer ler estes livros do começo ao fim, só existe um lugar para onde eles podem ir. Etiópia. Durante séculos, pesquisadores ocidentais vasculharam cavernas, ruínas e bibliotecas esquecidas na esperança para descobrir ao menos um pequeno fragmento destes escritos. Muitos passaram a vida inteira escrevendo, tentando adivinhar quais são as páginas que faltam, disse certa vez. Durante todo esse tempo, os monges etíopes já possuíam o completo livros lê-los orar com eles, e não os tratando como peças de museu, mas como parte do cotidiano, vida espiritual. Esta é a parte que desafia a ideia de que a história apenas desdobraram-se na Europa. Quando pergaminhos antigos foram eventualmente descobertos em outro lugar, fragmentos desses mesmos livros apareceram, confirmando a importância que eles tinham para primeiras comunidades religiosas. Estas não são histórias paralelas estranhas. Eram fundamentais para a forma como as pessoas entendiam fé, o mundo e seu lugar dentro. Isso, e a Etiópia vinha preservando esse entendimento desde o início. Então por que esses livros foram rejeitados pelo Ocidente? Igrejas em primeiro lugar. A resposta: a maioria das pessoas nunca ouve falar disso, é simples. Controlar. Os líderes religiosos no Ocidente queriam uma lista curta e fixa de textos. Algo fácil de gerenciar, fácil de ensinar, útil para manter todos alinhados, sob a mesma autoridade. Eles não estavam interessados em escritos, repleto de vastos mistérios angelicais, seres ou visões do cosmos. Esses tipos de livros levantavam muitas questões.
Em vez disso, eles privilegiavam textos que reforçavam a estrutura e o poder dentro da igreja. Mas a Etiópia seguiu um caminho muito diferente. Os fiéis etíopes abraçaram livros que falavam sobre anjos, conhecimento oculto e a estrutura mais profunda do universo. Eles não se preocupavam com o que os líderes em Roma ou Constantinopla decidiam. Isolados nas montanhas e longe da política imperial, faziam suas próprias escolhas. Esses escritos moldaram a forma como as pessoas na Etiópia entendiam a própria realidade. Para elas, o universo não era frio ou mecânico. Era repleto de significado, maravilha e poder espiritual. Esta não é apenas uma história sobre manuscritos antigos. É sobre toda uma cultura que preserva uma forma diferente de pensar. Enquanto guerras, lutas políticas e disputas religiosas dizimavam bibliotecas por toda a Europa, monges etíopes protegiam esses textos, selando-os em cofres de pedra e santuários escondidos. Enquanto os registros ocidentais eram editados, reescritos ou destruídos, a Etiópia mantinha os originais em segurança. Hoje, renomados estudiosos finalmente admitem algo notável sem esses textos etíopes. Nossa compreensão do cristianismo primitivo está incompleta. Estávamos perdendo metade da história. A Etiópia não estava preservando esses livros apenas para si mesma. Estava preservando-os para o mundo inteiro. E isso nos leva a um mistério ainda mais profundo. Segundo a tradição etíope, existem ensinamentos de Jesus que Roma tentou suprimir. Palavras proferidas durante os 40 dias após a sua ressurreição, antes da sua ascensão ao céu. Diz-se que esses ensinamentos estão registrados em um livro conhecido como o Livro da Aliança Mashafa K'dan. Este não é um manuscrito comum. A tradição etíope sustenta que isso preserva o que Jesus ensinou aos seus seguidores durante aqueles últimos 40 dias. Ensinamentos que quase ninguém no mundo moderno sequer sabe que existem. E isso nos leva diretamente ao próximo grande mistério. É quase como uma sala de aula espiritual particular, onde os ensinamentos mais importantes eram compartilhados apenas com aqueles mais próximos de Jesus. E ao analisar mais de perto, você percebe que esta história não trata de regras ou leis religiosas. Trata-se de transformação interior, de mudar o coração e construir uma conexão viva e real com Deus. Este livro não se concentra em sistemas eclesiásticos ou em quem deve deter a autoridade. Em vez disso, fala sobre oração profunda, quietude interior e encontrar a paz interior. O número 40 carrega um peso enorme ao longo da história. Moisés passou 40 dias na montanha. O povo de Israel vagou pelo deserto durante 40 anos. Portanto, um texto centrado nos 40 dias após a ressurreição carrega um significado profundo. Por mais de 1000 anos, monges na Etiópia estudaram este livro e o utilizaram para treinar novos líderes espirituais. Algumas pessoas na internet afirmam que esta é uma descoberta recente, mas isso simplesmente não é verdade. Esses escritos foram cuidadosamente preservados e lidos por monges etíopes desde tempos antigos. A novidade é que leitores no Ocidente estão finalmente tendo contato com esses ensinamentos em inglês. Mesmo assim, as traduções ainda estão incompletas e muito do significado mais profundo continua sendo descoberto. Os estudiosos modernos estão apenas começando a compreender o que a Igreja etíope entende há séculos. Isso revela algo importante: a fé não se desenvolveu da mesma maneira em todos os lugares. No Ocidente, a religião passou a se concentrar na estrutura, na hierarquia e no controle. Na Etiópia, ela permaneceu centrada no espírito e no coração. Eles nunca foram governados por reis em Roma, nunca foram forçados a abandonar os livros que prezavam. Eram livres para preservar o que lhes era mais importante. Os ensinamentos deste livro são práticos e profundos. Eles descrevem como orar, como se posicionar e como se abrir para uma sensação de presença divina. Explicam como a vida se transforma quando se compreende que a morte não é o fim. O tom geral é de gentileza e cura. Não se baseia no medo ou na punição. Em vez disso, convida as pessoas a um modo de vida melhor e mais pacífico.
Para os monges nas montanhas, esse modo de vida importava mais do que qualquer outra coisa. E ainda hoje é assim. Esses ensinamentos foram protegidos porque os monges acreditavam que vinham diretamente dos lábios do próprio Jesus. E por terem permanecido tão devotos, essas palavras ainda estão vivas e podem ser lidas hoje. O que isso revela é algo que a maioria das pessoas nunca percebeu. A distância entre Roma e a África era muito maior do que qualquer um imaginava. Conforme a história avançava, a diferença entre a Etiópia e o resto do mundo tornou-se impossível de ignorar. A história não seguiu um único caminho. Ela se dividiu em duas direções muito diferentes. Um caminho foi moldado por Roma, o outro pela antiga cidade de Axum. Ambos buscavam responder às mesmas perguntas profundas sobre fé, verdade e significado. Mas chegaram a conclusões muito diferentes. No mundo romano, a fé gradualmente se tornou sinônimo de ordem, consenso e controle. Os líderes queriam que todos em seu vasto império acreditassem nas mesmas coisas. A unidade facilitava a governança e a organização os ajudava a se manter no poder. Por isso, eles realizavam grandes concílios e criavam listas oficiais decidindo quais livros eram aceitáveis e quais não eram. Muitas pessoas acreditam que uma única reunião no ano 325 escolheu os livros da Bíblia, mas isso não é exatamente verdade. Essa reunião focou principalmente em definir quem era Jesus, não em finalizar as Escrituras. A lista oficial de livros usados no Ocidente só foi estabelecida muito mais tarde. Mas enquanto Roma estava ocupada criando regras, a Etiópia fazia algo muito diferente. A Etiópia estava criando um lar para o espírito. Eles não estavam tentando construir uma instituição gigantesca ou controlar as crenças em um império. Eles queriam uma conexão pessoal direta com o sagrado. E como a Etiópia nunca foi conquistada por Roma nem governada por potências europeias, eles eram livres para preservar seu próprio caminho espiritual. Eles não precisavam pensar da mesma forma que o Ocidente. Eles não precisavam seguir as regras de Roma. Eles puderam manter sua própria maneira de crer. E essa liberdade mudou tudo. Eles preservaram livros como o livro de Enoque e o livro da aliança Mashafa-Kadan, porque esses escritos falavam diretamente ao coração. Chamar isso de decisão importante mal começa a descrevê-la. Ela remodelou todo o curso da história deles. A coleção de textos sagrados da Etiópia é muito maior do que a usada no Ocidente. Inclui muitos escritos que os líderes religiosos ocidentais optaram por excluir, não porque esses livros fossem falsos ou perigosos, mas porque não se encaixavam no plano de Roma para uma igreja rigidamente controlada e ordenada. A Etiópia não tinha interesse em transformar a fé em política. Eles escolheram textos repletos de visões anjos e os profundos mistérios de Deus. Isso não foi por acaso. Foi uma escolha deliberada. Eles acreditavam que esses livros eram importantes não pelo poder, mas pela alma. E hoje essa escolha importa mais do que nunca. Muitas pessoas estão cansadas de sistemas rígidos e crenças superficiais. Elas estão buscando algo mais pessoal, mais vivo, mais real. E sem perceberem, começam a olhar para o caminho que a Etiópia vem trilhando há quase 17 séculos. Os antigos manuscritos Gás e as bibliotecas nas montanhas não são apenas relíquias do passado. São mais como um mapa que mostra uma maneira diferente de vivenciar a espiritualidade. Elas nos lembram que não precisamos de grandes instituições para encontrar a verdade. Às vezes, tudo o que precisamos são as palavras certas e um coração disposto a ouvir. Enquanto outros se ocupavam em construir impérios, a Etiópia permaneceu fiel a essa ideia simples. E agora, o resto do mundo finalmente começa a entender o valor daquilo que eles protegeram. Então, eis a questão. Será possível que tenhamos estado seguindo a versão errada da história por quase 2000 anos? E como seria sua vida se esses ensinamentos ancestrais tivessem feito parte da história desde o princípio? Compartilhe-os nos comentários abaixo. E se você quiser explorar mais mistérios ocultos como este, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever para mais histórias
sobre o lado desconhecido do nosso mundo.